Amém? Vamos começar então orando? Feche seus olhos. Vamos começar então orando, né? Neste momento. Feche seus olhos aí onde você estiver. Apresente aí a sua vida diante do Senhor. E vamos falar com o Pai neste momento. Amém? Oremos. Santo e eterno Deus, nós queremos te louvar, te exaltar e te glorificar pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos alcançado, que tem sido derramado, Deus, em nossos corações. Te louvamos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado de maneira tão maravilhosa. Queremos, ó Pai, te agradecer por este dia de quinta-feira, pelo dia que passou, por esta noite que o Senhor nos presenteia. Te louvamos, ó Deus, pelo dia de presente que o Senhor nos deu. Te louvamos, ó Pai, por termos a oportunidade de estarmos, ó Deus, aqui compartilhando da Tua Palavra, por estarmos, ó Pai, com saúde para poder falar e ouvir a Tua Palavra. Senhor, eu clamo a Ti por aqueles que me ouvirão, que o Teu amor, ó Deus, possa ser derramado aos corações de cada um, que em nome de Jesus nós possamos estar com a mente, ó Pai, cativa ao Senhor, prontos para Te ouvir, prontos, ó Deus, para Te louvar e Te exaltar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que toda opinião humana caia por terra e tão somente a Tua Palavra venha a reinar, ó Deus, venha a fazer morada em nossos corações, de modo que haja transformação de vidas, transformação de comportamento, de pensamento, pela Tua graça e misericórdia. Clamo a Ti, ó Deus, por aqueles que ainda ouvirão em tempo oportuno, que o Senhor também os abençoe e os guarde continuamente, e que nós possamos buscar, ó Deus, ter prazer na Tua Palavra e nela meditar dia e noite. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a tua Bíblia no livro do profeta Jonas. Nós vamos ver no capítulo 1 de Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 3. Já quase no finalzinho do Velho Testamento, né? Você vai encontrar aí o livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1, versos de 1 a 3, diz assim a palavra do nosso Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tem uma frase que talvez você já tenha escutado, principalmente no meio militar, ela é muito conhecida, que diz assim: missão dada, missão cumprida, né? Você talvez já tenha escutado essa frase, talvez você até já tenha declarado essa frase quando recebeu alguma tarefa e conseguiu concluir, e aí você declara com todo orgulho, com toda certeza: missão dada, missão cumprida. Essa não foi uma verdade vivida na pessoa do profeta Jonas. Ele recebeu uma mensagem, ele recebeu uma atribuição, recebeu uma tarefa, né? E ele escolheu não obedecer. Para a gente entender um pouquinho, e são curiosidades que eu quero trazer para vocês nessa noite, que eu achei assim fantásticas a respeito de Jonas e que me impressionaram bastante. Jonas, ele foi o primeiro profeta que foi designado para falar a outro povo que não fosse Israel. Olha que coisa bacana. O primeiro profeta que foi designado, que foi dado comissionado, foi dada a missão de levar uma mensagem a um povo que não fosse Israel. Todos os profetas, eles tinham a atribuição de falar ao povo de Israel de forma bem clara e específica. Jonas não. Jonas, ele recebeu
tarefa preciosa, ele recebeu um privilégio precioso de falar para aqueles que não conheciam a Deus. Não significa que ele não tenha falado para Israel. Lá em 2 Reis, capítulo 14, ele profetiza em Israel. Ele profetiza no Reino do Norte, quando era reinado por Jeroboão II, filho de Salomão. Ele então profetizou ali que o reino iria se expandir. Então ele profetizou para Israel, mas ele recebeu essa incumbência preciosa de profetizar para um povo que não era Israel, que não era do próprio Deus Todo-Poderoso. E ele foi o primeiro profeta que desobedeceu. Foi o primeiro profeta que escolheu desobedecer ao Senhor. O primeiro profeta que desobedeceu a uma ordem dada pelo Senhor, que não cumpriu a sua obrigação de transmitir as boas novas do Senhor, foi Jonas. Nós sabemos que no decorrer do livro, ele vai sim profetizar em Nínive, ele vai obedecer, mas a duras penas, depois de sofrer muito. E ele foi o primeiro a ter 100% de eficácia na mensagem. Imagine você que está aí de repente orando pela sua família, que está aí de repente pedindo alguma coisa para o Senhor, e tudo que você faz é bem sucedido. 100% de sucesso. Jonas teve 100% de sucesso. Quando ele profetizou contra Nínive, a cidade inteira, em peso, se converteu ao Senhor, se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu da sua maldade e se rendeu ao Senhor. 100% de eficiência, 100% de eficácia, 100% de resultado. E mesmo tendo 100% de resultado, ele foi o único que ficou desgostoso com o resultado. Olha que coisa impressionante. Ele tem um ministério altamente bem sucedido e ele foi o único que ficou desgostoso, chateado, triste, ao ponto de pedir a própria morte por causa do resultado da sua pregação. Esse foi Jonas, profeta do Senhor, que tinha na sua personalidade, que tinha a obrigação de cumprir aquilo da mensagem que Deus tinha dado para ele. Ele era a boca de Deus no meio do povo, mas ele escolheu desobedecer. E eu quero pensar com os irmãos nesta noite justamente uma chamada à obediência. Nós somos chamados à obediência. Se você é pai, se você é mãe, se você é chefe de alguém, quando você pede alguma coisa para alguém, você espera receber. Não é verdade? Você fica na expectativa de receber. Deus, quando pede alguma coisa para a gente, Deus, quando nos dá uma ordem, quando nos dá uma mensagem, Ele também espera obediência. E a primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos nesta noite é que Deus nos dá toda a orientação necessária. Toda a orientação necessária. Na comunicação, nós temos 3 figuras. Nós temos o emissor, nós temos a mensagem e nós temos o receptor. Deus, ele é o emissor dessa mensagem que ele declarou para Jonas. Olha no verso de número 2. Ele diz para Jonas: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. No verso 1 ele diz: veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a mensagem do Senhor a Jonas. Veio a declaração de Deus para Jonas. Temos o emissor. Temos a figura do receptor, que é Jonas. Não houve falha na comunicação. A comunicação foi clara e eficiente. Jonas escutou a voz de Deus. Jonas sabia qual era a sua mensagem. Jonas sabia qual era a sua tarefa, a sua atribuição. Jonas sabia o que ele precisava profetizar. Não houve ruídos na comunicação. Não houve falhas na comunicação. Foi clara e objetiva. A mensagem foi clara e objetiva. Você vai até Nínive e você vai profetizar contra ela. Por quê, Senhor? Porque a sua malícia subiu até os meus ouvidos. A mensagem era clara. E Jonas entendeu ela de forma muito clara.
Mas de repente você pode aí falar para mim assim, mas pastor, eu nunca escutei Deus. Deus nunca falou comigo. Nunca ouvi a voz de Deus no meu ouvido. Então eu não posso obedecer a algo que eu não escutei. Mas eu quero te dizer que você já escutou. Sabe por que eu posso dizer que você já escutou? Salmo 19 diz que a própria natureza proclama a glória de Deus. Hebreus 1 e 2 diz que, o autor aos Hebreus diz que antigamente Deus falou com o povo através dos profetas e na atualidade falou com o povo através do seu Filho Jesus. João 1 vai dizer que a palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E quem era o Verbo? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a mensagem de excelência de Deus para a humanidade. Jesus Cristo é o ápice da mensagem de Deus para a humanidade. Jesus Cristo é a mensagem clara e objetiva para a humanidade. E você conhece ele. Você já ouviu falar dele? Você já leu alguma coisa a respeito dele? Ah, pastor, nunca vi nada a respeito dele. Claro que viu. Natal, todo mundo fala. Natal, muitas vezes a gente vê as pessoas falando. O significado do Natal é Jesus. Na Páscoa, muitas vezes as pessoas falam, né? Que o sentido correto da Páscoa é que Cristo morreu por nós e ressuscitou. Você já ouviu a mensagem de Jesus? Você já ouviu alguma coisa a respeito de Jesus? Então Deus já falou com você por Jesus. Ele é a mensagem plena da salvação. Você quer ouvir a Deus? A palavra dele é a mensagem. É um outro nível de mensagem que nós temos. É a revelação máxima de Deus, da vontade dele, é Jesus Cristo. E nós conhecemos essa história na palavra dele. E a palavra dele é tão maravilhosa que quando nós olhamos para Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é viva. E o fato dela ser viva significa que ela fala comigo hoje de uma forma e amanhã ela vai falar comigo de uma outra forma no mesmo texto. Ela é eficaz porque ela transforma o meu caráter. Ela é eficaz porque ela muda completamente a minha existência, minha forma de pensar. E ela pode mudar também a sua forma de pensar. Basta que a gente se debruce sobre ela, que a gente dedique tempo a ela. Eu acho impressionante essa história de Jonas, quando nós vamos ver isso em outras ocasiões, no momento da fuga dele, que ele vai realmente, que ele embarca nesse navio e vai rumo a Tarsis. E eu acho impressionante porque muitas vezes nós associamos essa fuga pura e simplesmente a algo físico, a algo ou alguém que está correndo de um ministério, a algo ou alguém que está fugindo da responsabilidade para com Deus. Mas eu quero te dizer que isso, em última instância, é quando você foge da responsabilidade sua de leitura da Bíblia. Quando você começa a arrumar desculpas para não orar. Quando você começa a arrumar motivos para não ler a Bíblia. Quando você começa a arrumar pretextos para não ir para a igreja, você está fugindo da responsabilidade. Você está fugindo do compromisso. Você está fugindo de ter relacionamento com o Senhor. E aí você usa esses pretextos, você usa essas desculpas, você usa esses motivos como o seu grande navio que está te levando para Tarsis, para cada vez mais longe e distante da presença do Senhor. Está na hora da gente parar de dar desculpa e começar a se relacionar com aquele que escolheu morrer por mim e por você. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Nada podemos fazer sem o Senhor. Absolutamente nada podemos fazer sem o Senhor. Não somos nada sem Ele. Nós somos pó e ao pó voltaremos. Somos pó e ao pó voltaremos. E não importa como você está. Não importa em que situação você se encontra. Deus é aquele que pode te quebrar e fazer de novo. Deus é aquele que pode transformar a nossa vida para que nós possamos ser a imagem e semelhança do Filho bendito de Deus Pai, Jesus Cristo. Renda-se a esse amor. Jesus já veio por você.
A expressão máxima do amor já veio por você. A revelação máxima da vontade de Deus já veio por você. A palavra já se fez carne e habitou no meio de nós, por mim e por você. Por que que a gente continua fugindo? Por que você continua fugindo? Por que insiste em fugir da presença do Senhor? Por que insiste em fugir de dizer sim a esse sacrifício pela sua vida? Por que insiste em fugir para a tempestade? Por que insiste em fugir rumo à boca do grande peixe, do abismo? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é capaz de discernir as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios, as suas dúvidas. Ela é capaz de discernir tudo isso e te aprimorar para que Ele seja glorificado. Deus não se importa com o seu exterior, se importa com o seu interior, com o seu coração. Deus não olha como o homem vê, Deus olha o coração. Nínive era a cidade mais importante da época. Era a maior cidade da época. Nínive era a capital da Síria, o governo da época, o império maior da época. Então era uma cidade extremamente rica. Era uma cidade extremamente imponente. Uma fortaleza intransponível, muros enormes, exército poderosíssimo, extremamente violenta, muito violenta. Portanto, Nínive tinha todos os motivos para se orgulhar. Tinha todos os motivos para bater no peito, um cidadão ninivita bater no peito e falar: eu sou ninivita. Quem ousará me desafiar? Quem ousará falar alguma coisa contra mim? Ele podia dizer isso porque era uma cidade rica, era uma cidade próspera, era uma cidade bem protegida, era uma cidade poderosa, era uma cidade temida por todos da época. Mas Deus não estava interessado em nada disso. Deus não estava interessado no seu exército poderoso. Deus não estava interessado no seu ouro e na sua prata. Deus não estava interessado na sua fortaleza intransponível. Deus não estava interessado nos seus muros enormes. Deus não estava interessado em nada disso. Deus queria pureza de coração. E o texto sagrado diz, no verso 2, no finalzinho, Deus diz: porque a sua malícia subiu até mim. Deus está interessado, meu irmão, minha irmã, não com o carro que você dirige, não com a casa que você tem, não com a roupa que você veste, não com o tipo de cosmético que você usa, não com o tipo de produto que você usa para passar no cabelo, não com o tipo de emprego que você tem, não com o seu salário, não com o tipo de calçado que você usa, não com o tipo de livro que você está lendo. Ele está interessado com a sinceridade do seu coração. Ele está interessado com a forma como você se prostra diante dele. Ele está interessado com a forma como você se relaciona com ele. Ele está interessado no seu coração. Como é que está o seu coração diante do Senhor? Está quebrantado? Humilhado? Humilde? Quando nós olhamos para Lucas 21, versos de 1 a 4, vai contar a história de uma viúva muito pobrezinha e de várias pessoas ricas que estavam diante do templo e estavam dando oferta na sinagoga. E diz assim o texto, Lucas 21. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu muito mais do que todos os outros, porque todos estes deram como oferta daquilo que estava sobrando, mas ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Todo o seu sustento. Deus não está interessado com aquilo que você tem ostentado, mas Deus está interessado se você está dando tudo de si para Ele. A sua vida. A sua vida. Dízimo e oferta é importante? Claro que é, porque é por meio dela que se paga salário de funcionário, é por meio dela que se paga água, luz da igreja, que mantém a igreja limpa, que mantém a igreja funcionando, de forma estrutura física, que ajuda na obra missionária,
que ajuda na obra social, que ajuda na cesta básica, que ajuda num gás, que ajuda no aluguel, que ajuda numa medicação. Dízimo e oferta é extremamente importante. Mas Deus está muito interessado, muito mais interessado na sua entrega da sua vida. Porque a sua vida é tudo para você. O seu respirar é tudo para você. Quando o seu coração bater ao compasso do coração de Deus, dízimo e oferta serão secundários, inclusive para você. Quando o seu coração bater no mesmo ritmo do coração de Deus, e amar a vida dos outros acima da sua, e amar a missão de Cristo como Ele amou, e amar uns aos outros como a si mesmo, e amar a Deus acima de todas as coisas, quando o seu coração bater no mesmo ritmo de Deus, todas as outras coisas serão secundárias. Todas as outras coisas serão secundárias. Vai dizimar? Vai ofertar? Vai. Mas vai se doar por inteiro. Se doar por inteiro, de corpo e alma. Com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Os ninivitas tinham todos os motivos para se orgulhar. Todos os motivos para se orgulhar. Mas o seu orgulho, a malícia, subiu até o trono da graça e desagradou ao Senhor. Às vezes, na nossa ânsia de agradar pessoas, desagradamos a Deus. Às vezes, na nossa ânsia para agradar família, esposa, filhos, amigos, nós desagradamos ao Senhor. E o nosso foco precisa ser Ele. Obedeça a palavra do Senhor. Vive intensamente para Ele. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas o Senhor há de acrescentar. E em quarto lugar, portas abertas nem sempre é vontade do Senhor. Olha o verso 3 comigo, de Jonas capítulo 1. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tudo estava dando certo na vida de Jonas. A decisão que ele tomou de fugir da presença do Senhor, ele já tomou aquela decisão e estava tudo dando certo. Né? Ele foi para Jope, não teve nenhum empecilho, não teve nenhum impedimento. Ele conseguiu chegar até Jope. Quando chegou em Jope, ele encontrou um navio que estava indo para muito longe. Tarsis era do outro lado do mundo, praticamente. Era na outra extremidade do mundo antigo. Era mais de 7.000 quilômetros de distância de Nínive. Para vocês terem ideia, essa viagem de navio duraria pelo menos um ano. Um ano. Longe da presença do Senhor, longe da responsabilidade da mensagem. Um ano. Estava tudo dando certo. Desceu para Jope, encontrou esse navio, tinha o dinheiro para pagar a passagem. Estava tudo dando certo. Tudo. Mas não se engane, não era essa a vontade de Deus. Às vezes, algumas portas se abrem na nossa vida e nós entramos por essas portas e algo terrível acontece conosco. Cuidado com o seu discernimento de portas abertas. Cuidado quando você olha e pensa que Deus está abrindo alguma porta para você. Talvez é o diabo que está abrindo para que você entre e sua vida seja destruída. Pergunte para o Senhor. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Portas abertas nem sempre é a vontade do Senhor. Porque essa porta que Jonas viu aberta para fugir da presença do Senhor, meu irmão, primeira coisa que você vai usar para discernir se a porta que é Deus que está abrindo, é o diabo que está abrindo. Essa porta te aproxima ou te distancia da presença do Senhor? Se te distancia da presença do Senhor, repreende em nome de Jesus, porque não é porta de Deus, é porta do diabo. Não aceita isso na sua vida. Não aceita isso na sua vida. Deus não vai abrir uma porta para que você se distancie dele. As portas que Deus abre te aproximam cada vez mais da graça do Senhor, te aproximam cada vez mais da bênção do Senhor, te aproximam cada vez mais da dependência do Senhor, te aproxima para viver debaixo das asas do Onipotente, a sombra do Onipotente. Portanto, primeiro critério que você vai usar para verificar isso, te aproxima ou te afasta da presença do Senhor? Segundo critério, te aproxima ou te afasta da mensagem de salvação,
da obrigação, do serviço cristão. Do serviço cristão. Ele estava indo para Tarsis, ele fugia da presença do Senhor e, consequentemente, da responsabilidade da mensagem, do serviço cristão. Essa porta que está se abrindo te afasta do serviço cristão? Te afasta da sua missão como cristão? Se está te afastando da missão como cristão, questiona. Questiona, pergunte para Deus. Busque discernimento no Senhor. Busque estratégia no Senhor. Porque é Ele que nos dá esse discernimento. É Ele que nos dá esse discernimento. Uma outra coisa que nós podemos olhar para entender se essa porta é de Deus ou se essa porta é do inimigo. O medo. O medo. Como eu disse, Nínive era uma cidade extremamente violenta. Imagine você ter que chegar para uma pessoa que é extremamente violenta e falar na cara dele, olha, Deus vai te destruir. O que poderia acontecer com Jonas? Quais seriam as consequências que poderiam acontecer com Jonas? Jonas estava com medo das consequências, mas principalmente Jonas estava desejoso de ver a destruição de Nínive. Jonas não queria ver a vontade de Deus se cumprindo. Jonas queria ver a sua vontade se cumprindo. Quando nós olhamos lá no capítulo 4, ele vai dizer, quando todo ninivita se converte, ele vai dizer, era por isso que eu não queria vir. Era por isso que eu não queria vir para cá. Porque eu sei que o Senhor é benigno. Eu sei que o Senhor perdoa. Eu sei que o Senhor derrama graça. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu sabia que se esse povo se convertesse, o Senhor não ia destruir. Ele queria ver o povo destruído. Portanto, terceira coisa para a gente observar aí, se é vontade de Deus ou não, se é uma porta de Deus ou não. É a sua vontade ou é a vontade de Deus que vai sobressair, que vai prevalecer? É a sua vontade ou é a vontade de Deus que vai prevalecer? Porque Jonas fugiu para não cumprir a vontade de Deus. Ele queria a vontade dele, da destruição dos ninivitas. E isso não pode presidir a nossa vida. Nossa vida precisa ser centrada na graça do Senhor. Nossa vida precisa ser centrada na dependência do Senhor. Nossa vida precisa ser centrada na obediência ao Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos obedecer a Cristo é recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque Ele já morreu. E vive e reina, ressuscitou para a glória de Deus Pai. Mas Ele já pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Então para de sentir culpa. Abandona essa culpa. Deus já levou, Jesus já levou na cruz essa culpa pelo pecado. Jesus já levou na cruz a condenação pelo seu pecado. Jesus já levou na cruz o preço do seu pecado. Portanto, não tem necessidade de viver martirizado, marginalizado. Não tem mais necessidade disso. Podemos viver pela graça. Podemos obedecer e aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador de forma plena, em paz, porque o Senhor pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Então obedeça a Ele. E obedeça a sua palavra. Caminhe em conformidade com a palavra do Senhor. Trilhe os seus caminhos norteado pela palavra do Senhor, não pela sua vontade. Porque a sua vontade, a minha vontade, ela é má. A nossa vontade, ela é pecadora. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Portanto, tenha a sua vida pautada, norteada, direcionada pela palavra do Senhor. E o meu desejo é que você obedeça, que eu obedeça a essa mensagem gloriosa que nós temos de Cristo na Bíblia Sagrada. Que nós obedeçamos dia após dia. Que nós não venhamos a negligenciar esse relacionamento com a Bíblia. Que nós não venhamos a estar criando desculpas, criando motivos para não nos relacionarmos com a palavra e com a igreja do Senhor. Mas que nós tenhamos fé, que nós tenhamos compromisso, que nós tenhamos a obediência de vivermos para a glória de Deus Pai e caminhar nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça neste momento.
e vamos falar com Deus. Pai querido, eu quero mais uma vez te louvar e te exaltar pela tua graça e misericórdia. Senhor, tu és, ó Deus, tão maravilhoso, Pai, e tem cuidado de nós de maneira tão fantástica, ó Pai. Mesmo, Deus, que muitas vezes nós negligenciamos esse relacionamento, mesmo que muitas vezes nós nos omitimos desse relacionamento, nós fugimos desse relacionamento, mas o Senhor continua gracioso e disposto a nos receber, nos perdoar, nos purificar de toda injustiça e restaurar esse relacionamento para a tua glória. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Deus, a Ti, por estes que estão me ouvindo, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, habitar ricamente no coração de cada um. Que em nome de Jesus não haja desculpas para quebra desse relacionamento, mas que haja um empenho consciente para viver, ó Deus, cada dia mais buscando a Tua face. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos, ó Deus, a correr de encontro à boca, ó Deus, do grande peixe, à tempestade, mas que nós venhamos a correr ao encontro da obediência ao Senhor. Correr ao encontro, ó Deus, desse relacionamento contigo, para que nós possamos ver cada dia mais a Tua soberana glória derramada em nossos corações. Abençoa, Deus, esses que me escutam e aqueles que ouvirão. Abençoa em nome de Jesus e que possa haver, ó Deus, salvação e libertação nos lares de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado por estar me acompanhando, por estar presente nesta noite. Te peço que você esteja compartilhando esse vídeo com seus contatos. Você que me assiste aí de outros canais, de outras plataformas, através de sala de vídeo, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus e que você se sinta motivado a ter esse relacionamento com Cristo. Se você que ainda não tinha esse relacionamento, se você que quer conhecer mais, manda uma mensagem pra gente, IBBN Boas Novas, na IBBN QNR, manda uma mensagem pra gente no Facebook, será um prazer imenso te acompanhar nessa jornada. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, estamos ali na QNR, todo domingo, a partir das 17 horas da nossa escola bíblica e às 19 horas do nosso culto. Você é muito bem-vindo para estar conosco, cultuando e glorificando ao Senhor. Amém? Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. O Senhor te acompanhe, te guarde e te dê a paz, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite.